Bom dia, turma. Estamos aqui para uma aula sobre os saberes indígenas. E, dado esse contexto de pandemia, eu gravo para vocês. A aula consiste de uma pequena exposição oral, cerca de 15, 20 minutos, e depois eu vou abrir para uma conversa com a classe e após essa conversa vocês escreverão uma pequena redação de cerca de uma página sobre o tema, e a partir dos elementos levantados, em diálogo, a gente vai tentar reabrir esse debate no final da aula, ver se a gente consegue um debate mais denso a partir do diálogo, Então, pessoal, os saberes indígenas. Este tema, que é um tema dos mais importantes, não só no estudo da história, da antropologia, mas é um tema estritamente importante para os problemas que o mundo vive hoje. Vocês vêm falar direto em revistas, em jornais, na televisão, sobre os problemas ambientais, por exemplo, o problema da alimentação cada vez mais insalubre, pouco saudável. E os indígenas, eles têm muito a ensinar para a gente ainda hoje, os povos indígenas. E é importante dizer os povos indígenas, não os índios, porque o termo índio dá uma ideia de homogeneidade, de que são todos iguais, e não são. Os povos indígenas são bastante diversos, suas culturas são muito diferentes, cada um trabalhou um lado do conhecimento, e são muitos povos com os quais a gente tem bastante a aprender. Então eu quero dar uma pincelada nesse tema para vocês, para a gente abrir esse diálogo na sequência, para vocês também exporem o que conhecem do tema, e dessa forma a gente tentar sair daqui da aula de hoje com, digamos assim, com uma cabeça menos fechada a esses saberes diversos, Essa cabeça nossa que é tão formada dentro do que hoje é chamado de eurocentrismo, um pensamento centrado no pensamento europeu, na ideia europeia de mundo, que lega para um segundo plano tudo que é diferente. Então vamos tentar entender o porquê disso, a construção histórica disso, brevemente, um panorama geral, mas que possa suscitar aí o interesse de vocês para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, elementos para que a gente possa se aprofundar mais nesse tema. Como eu dizia, é um tema importante hoje, não só no passado. E são civilizações que não são homogêneas, têm diversas peculiaridades. Vamos dar um exemplo, bastante conhecido, alguns exemplos de povos indígenas americanos, como os incas, que viveram no território que hoje é o Peru, a Bolívia, o Equador, os maias, que viveram no território que hoje é a Guatemala, o México, na América Central, os guaranis, do Brasil, do Paraguai, povos da mata, E vamos falar um pouquinho desses povos, dos astecas também, dos tupis, dar uma pincelada. Por exemplo, comecemos pelos incas, Que saberes que os incas tinham que possam nos interessar? Vejamos. Entre os incas não havia fome, não havia ninguém sem teto, sem abrigo. Entre os incas, todas as pessoas saudáveis trabalhavam, e trabalhavam primeiro as terras que eles chamavam do Sol, do Deus Sol,
e também as terras do Estado. Na verdade, o intuito disso, a função desse trabalho nessas terras estatais era encher silos, né? Encher depósitos de alimentos para quando faltasse, para momentos de seca, né? Momentos de peste, que faltasse alimento. Havia né? uma retaguarda ali. Então, os incas, como eu dizia, todos os incas que eram saudáveis, em idade adequada, trabalhavam. E trabalhavam primeiro essas terras coletivas, né? Apenas depois é que trabalhavam as suas próprias terras. Suas, entre aspas, suas terras eram parcelas, né, destinadas anualmente, divididas anualmente entre a comunidade deles. E essas terras eram trabalhadas somente depois das do Estado e também depois que eles trabalhavam, olhem bem, as terras dos pobres. Quem eram os pobres para os incas? Né? Já que não tinha fome, não tinha sem-teto, todo mundo tinha seu lugar, seu abrigo, sua comida. Quem era pobre? Pobre para os incas eram aqueles que não podiam trabalhar. Deficientes físicos, né? Idosos, né? Órfãos, crianças. Esses eram os pobres, então eles tinham suas terras trabalhadas pela coletividade antes de se trabalhar, de cada qual trabalhar suas próprias terras. Olhem só que interessante. E os maias, professor, vocês poderiam dizer, os maias, como... os maias, né, com aquelas pirâmides maravilhosas, mas nem só de arquitetura vivem os maias, né? Os maias, eles contribuíram muito com a matemática, eles conheceram o número zero, que serve para diversos cálculos, para facilitar cálculos matemáticos. Eles conheceram o número zero sozinhos, antes dos europeus. E veja que os europeus só conheceram o zero através dos indianos, da Índia, né? Dos povos da Ásia, que, dado a ligação entre continentes, né, o grande continente euro-afro-asiático, né, a Europa, a África e a Ásia estão unidas por terra, né? Então tiveram muitas trocas. Então os europeus acabaram conhecendo o zero. Os maias não, eles estavam isolados aqui na América e desenvolveram o zero e conheceram o zero antes dos europeus, né? A astronomia dos maias era muito precisa. Sabiam ciclos precisos do Sol, da Lua, que serve para plantação, para pesca, né? Portanto, para alimentação, né? Para uma alimentação segura, coisa que os europeus não tinham. Os europeus, a gente vai comentar isso, chegaram a passar muita fome nessa época, né? Até o século XV, XVI. Os maias desenvolveram um alfabeto, uma escrita, né? E os astecas tinham irrigação, sistemas de irrigação artificial para suas terras áridas no México, né? Artes desenvolveram, arquitetura, pirâmides, tinham redes de abastecimento, né, de todas as suas populações, as suas vilas, interligadas por caminhos, estradas, né? Então esses três povos eu mencionei, astecas, maias e incas, por quê? Porque são povos que criaram estados, né, bastante desenvolvidos, mais ou menos na época que os europeus invadiram a América, né? Eles não descobriram nada, aliás, eles invadiram povos que já estavam aqui e organizados. Eu citei os astecas, os incas e os maias, mas vejam que há outros povos que não desenvolveram estados e também têm saberes, conhecimentos, né, altamente importantes e necessários e complexos. Vejamos os guaranis, povos da floresta, que não desenvolveram estados e que viviam em pequenas populações, né, pequenas tribos, pequenas aldeias. Mas vejam, os guaranis, eles desenvolveram interessantes sociedades sem Estado, sociedades democráticas, né? O chefe guarani, ele não era um chefe autoritário que ditava ordens, né, como tantas vezes ocorre no nosso mundo atual, dominada por essa concepção ocidental europeia. O chefe indígena, ele era apenas um transmissor, ele transmitia o que era decidido em grupo pelos guaranis, né? Vejam que interessante forma de democracia participativa que viviam
os guaranis. E os tupis? Os tupis, né, que foram, né, bastante exterminados. Os tupis, eles conheciam, quando chegaram os europeus aqui, vejam só, um missionário francês chamado Claude d'Aubeville, ele notou que os tupis distinguiam muito bem duas marés, né, duas marés cheias, a da lua nova e a da lua cheia. E esse conhecimento que serve bastante para muita coisa, né, para pesca, para saber o tempo da piracema, né, da reprodução dos peixes, esse conhecimento das marés, né, ele só viria a ser descoberto pelos europeus com Newton, Isaac Newton, né, famoso pelas leis de Newton, da mecânica, da física. Quase 70 anos depois somente que o Claude d'Aubeville escreve isso, né, meio dizendo que os tupis achavam que a maré era influenciada pela lua, meio em tom de zombaria, e no fundo eles tinham toda a razão, né? Eles tinham toda a razão. Newton demonstraria isso para os europeus 70 anos depois. Bom, além dos saberes indígenas, há também diversos saberes camponeses, né? Na África, na Ásia, mesmo na Europa, né? Saberes camponeses que resistem, e outros saberes indígenas também de outros continentes, saberes sertanejos, quilombolas, ribeirinhos, saberes alimentares, saberes, né, de plantio, saberes de plantas medicinais, né? E sempre com práticas ambientalmente saudáveis, que não agridem o meio ambiente, como o nosso mundo ocidental, industrial demais, uma indústria que não se organiza, que se pauta muitas vezes, se orienta muitas vezes pelo lucro, né? Sobretudo pelo lucro e não pelas necessidades humanas. Essas empresas, essas indústrias excessivas e muitas vezes desperdiciosas, né, acabam agredindo o meio ambiente, e o meio ambiente, por sua vez, agride a gente. Quando ele é agredido, ele retorna, ele responde para a gente. Vejam aí o Ártico e a Antártida derretendo, subindo o nível das marés, né? Em breve vão inundar muitas cidades, muitos bairros de cidades, né? Diversos problemas, a poluição extrema que causa asma, bronquite, diversos problemas respiratórios, câncer, um alimento ruim que a gente come, cheio de agrotóxicos, transgênicos, que foram feitos pela ciência, mas sem muito teste, muitas vezes causam problemas, né, em médio prazo. Ninguém nem sabe disso, os transgênicos mal foram testados, já estão aí no mercado, né? Então, os indígenas têm muito a nos ensinar com essas suas práticas saudáveis. Mas vejamos um segundo ponto da aula, né, que é curta hoje para a gente debater, para a gente ter tempo de debater. Por que a gente sabe tão pouco dessas culturas indígenas, se a cultura deles é tão próxima a nós e tão importante, né, como eu estava mencionando agora? Porque, pessoal, a gente vive, a gente ouve, a gente escuta cotidianamente, martelando na nossa cabeça, a verdade do vencedor, o discurso do vencedor, né? As verdades exigem provas, demonstrações, mas exigem também você ter formas de se fazer ser escutado. Universidades, canais de televisão, de jornal, né, imprensa. É assim que se constroem as verdades, porque as verdades não são únicas. Às vezes tem pequenas variações, tem discordâncias, mas aí você vai e fala a sua verdade, dia e noite, numa televisão, num rádio, e a gente aprende a escutar essas verdades e não ouve outras verdades, muitas vezes mais verdades que estas. Essas outras verdades, esses outros conhecimentos acabam sendo ocultados, acabam até desaparecendo por vezes. Então, eu queria que vocês atentassem muito a isso, ao discurso do mais forte, ao discurso do vencedor, né, que muitas vezes cala o discurso daqueles povos que na história foram vencidos, né, foram vencidos, ou pelo menos parcialmente vencidos. Reparem que a Europa não era o centro do mundo, né, até o século XV, XVI, quando descobre a América. Em parte, a descoberta da América
gerou muitos recursos materiais para a Europa fazer sua revolução industrial. E recursos, não só recursos materiais, mas saberes indígenas também. A Europa passava fome nessa época devido a pestes, devido a guerras. O Josué de Castro, grande pensador brasileiro, estudioso, cientista social, ele mostra como a batata, que produz mais carboidratos por hectare, né, por terra plantada, por área de terra plantada, a batata foi salvar a Europa da fome, né? E tantos alimentos, tomate, né, tantas coisas que eram plantadas pelos índios, eram cultivadas pelos índios, mandioca, né, que foram utilizadas pelo europeu e se tornaram parte do amendoim, parte do cotidiano, né? Ajudaram a Europa a vencer a fome. Então, não só os recursos naturais, mas os conhecimentos indígenas, em parte, salvaram a Europa da fome e propiciaram recursos para a sua Revolução Industrial. É a partir da Revolução Industrial Europeia, do século XVII, XVIII, talvez vocês já tenham estudado um pouco e vão estudar mais, é a partir daí que os europeus se tornam finalmente o centro do mundo. Até então, a Europa era uma periferia do mundo. E, bom, eu queria ainda dizer que o conhecimento europeu, que é o que nós temos hoje, ele é muito compartimentado, né? História, geografia, física. O conhecimento indígena, ele é mais interligado, interrelacionado. A astronomia ligada com conhecimento alimentar, com conhecimento médico, né? com o dia a dia da vida, com a política, né? Então, esse conhecimento muito compartimentado tem algumas vantagens de você se especializar mais, porém, a gente não pode esquecer a ligação que tem entre todos os conhecimentos, né? Por exemplo, a gente não pode pensar que em desenvolver só a tecnologia sem pensar para que ela serve. A gente desenvolveu altamente a tecnologia, desenvolvemos carros, aviões que foram usados para guerra, para destruição, né? Bombas, energia nuclear que não foi usada para aquecer as pessoas, para ligar a luz, e sim para guerra, para destruição. Então a gente tem que pensar para que serve a energia, para que serve a tecnologia, para que serve o que a gente cria, né? E os indígenas, eles tinham um pensamento teórico muito próximo do prático. Eles não separavam essa teoria da prática como a gente tantas vezes faz. Então, voltando aí aos exemplos que eu dava desses saberes, o Josué de Castro, que eu citava, ele fala como a fome foi um drama interminável e crônico para os europeus, até que a chegada da batata, sobretudo, e de outras culturas alimentícias, ajudou os europeus a saírem desse estado de penúria. Mas vejam também, um dado bastante interessante que vem sendo estudado, mais de 70% dos medicamentos de hoje são medicamentos feitos com bases em conhecimentos indígenas das plantas, né? Muitas vezes roubados, né? Vem um cientista da Europa, dos Estados Unidos, descobre, essa planta é boa para dor de barriga, leva a planta, né? Vai lá, sintetiza, separa os seus elementos químicos e descobre, é isso aqui que faz bem, aí patenteia, né? Isso é um problema grave, né? De roubo de ciência, roubo de conhecimento, que a gente precisa rever isso, precisa atuar contra isso, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha hoje para dizer para vocês. Como os saberes originários, com sua agroecologia, né, seu pensamento ecológico, alimentar, medicinal, né, entre tantos outros que eu citei agora para vocês, esse conhecimento interligado, interrelacionado, como suas práticas comunitárias, solidárias, né, democráticas, harmônicas, tem muito a nos oferecer, né? Nós, homens modernos, né? Modernos, mas não tão sábios. É isso. Agora eu quero que vocês escrevam uma redação pequena, simples, para a gente debater de uma página, dizendo quais são, no seu entender, os principais aspectos das culturas indígenas na atualidade, né? Como pensar esses saberes para a gente repensar a destruição ambiental. Muito obrigado.